Metodegen Pro, episódio 4. Partiu então rapidamente. Já passamos por essas partes inteiras aqui, ó. Tá marcada com Vzinho. Bacana. Hoje, na aula de hoje, nós vamos tentar passar por esses 3 blocos aqui de uma vez, certo? Então, conforme a gente viu na última aula, a gente aprendeu o que é um contrato inteligente, né? Mexendo no Ederscan. E relembrando para vocês, então, contrato inteligente nada mais é do que um conglomerado de funções, certo? E o que são essas funções? Essas funções são linhas de código, certo? Programadas para executar uma ação dependendo de uma condição pré-existente, certo? Então, se atingir as condições que os desenvolvedores querem, o contrato executa uma ação, certo? E para hoje a gente vai aprender então o que é, a gente vai usar essa plataforma aqui que se chama The.Py, certo? The.Py, e esse aqui é um protocolo, né, que tem várias funcionalidades dentro dele, mas o que a gente vai usar principalmente é o escaneador de contrato inteligente. Por quê que a gente vai usar essa plataforma? Bom, como a gente pode perceber nas aulas anteriores, a gente consegue verificar algumas coisas nós mesmos dentro do Ederscan sobre o contrato. Entretanto, como o contrato é feito de funções e nós não somos programadores, pode ser que existam brechas dentro deste contrato para que um desenvolvedor malicioso possa executar operações maliciosas no futuro, certo? Então esse escaneador de contrato inteligente, ele vai ajudar a gente, ele vai explicar, ó, algumas funções maliciosas comuns, né, que ocorrem dentro da rede. Ele vai detectar e vai dar exemplos também, diminuindo aí o risco violentamente antes de entrar numa criptomoeda. Então, sem mais delongas, vamos entrar para o The.Py. Tá aqui a página do The.Py, certo? Aqui ele fala que ele é um Web3 super app e antivírus. Você pode perceber que ele fala que também tem um portfólio tracker, ou seja, ele tem um recurso muito parecido com o Debunk para dar track na carteira, mas nós não vamos utilizar, nós utilizamos o Debunk para isso. E o que a gente vai usar, que é o escaneador de contrato inteligente, você vai achar aqui, ó, você vai do lado esquerdo, você vai descer um pouco, vai procurar pela essa bloco que está escrito Safe, e nós vamos utilizar esse aqui, ó, esse scanner, certo? Esse scanner aqui. Então você clica aqui, entramos no scanner. Então beleza, para a gente escanear um contrato, a gente vai ter que jogar um endereço de contrato aqui. E de qual token que nós vamos jogar? Exatamente, os mesmos tokens que a gente estava na aula passada. 0x0 e Unibot, certo? Então vamos começar pelo Unibot, a gente já aprendeu nas aulas anteriores, vem aqui, ó. Copiamos o contrato, é só clicar aqui do Unibot, copiamos. Voltamos para o The.Py e colamos. Lembrando que eu vou deixar o link, né, tá aqui, ó, D.Py, a página do The.Py, aqui, ó, o nome do protocolo é The.Py, mas o site é D.Py, porque ponto é dot em inglês, entendeu? The.Py, esse é o site. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo, como eu faço com todos os episódios. Então beleza, a gente colocou o contrato aqui do Unibot, achou? A gente clica. Entramos aqui. Como eu já escaneei o Unibot, eu já dei scan nesse token, ele foi instantâneo, mas geralmente demora alguns minutinhos, certo? Esperando, então você vai deparar com essa página. Então nós vamos decifrar essa página de cima para baixo e eu vou ajudar vocês a entender o que significa cada coisa aqui, como que isso aqui vai ajudar pra cacete a gente. Então beleza, a gente escaneou o contrato, tem aqui, ó, Unibot, e na parte de cima a gente pode perceber algumas coisas. Tem um contrato aqui, tem quando esse contrato foi jogado na blockchain, ou seja, tem aqui a idade também, que é 24 dias, e aqui tem os holders, número de holders, olha que interessante. Beleza, antes de explicar esses itenzinhos aqui de cima, tem aqui embaixo, ó, buy e contract, certo? O buy a gente não vai usar, por quê? Porque a gente já aprendeu na aula 2, não, na aula 1, que a gente usa o Dex Screener para jogar a gente para Dex para comprar. A gente vai ver esse contrato aqui, ó, o que se trata. Então se a gente clicar nisso, aí, vai abrir o contrato, certo? Do Unibot. Aí você vai falar, porra, mano, olha isso, velho, gigantesco, sem nada de programação, porra é essa? Então aqui estão as funções que o The.Py vai escanear e falar pra gente se ele achou alguma função maliciosa, certo? Então, quando ele faz isso, antes de descer para cada função que ele achou, a gente vê um score aqui, ó, tá vendo? Que vai até 100 pontos. Quando é 100 pontos é porque ele não detectou riscos, ó, de 90 a 100 pontos é porque não teve riscos detectados, certo?
O que eu tenho para dizer para você sobre essa pontuação é, cara, não é porque a pontuação é 100 que seu token vai subir de preço, certo? Seu token continua podendo ir a zero. Significa que o protocolo de DotFi não achou, dentre os seus parâmetros, não detectou nenhuma malícia ali no código do contrato inteligente, certo? E aqui, quando você passa a seta, você já vê que embaixo ele dá um parâmetro, ó, do que é cada pontuação, certo? 90 a 100 sem riscos, de 75 a 89 risco baixo, ou seja, tem algum cuidado quando for interagir com esse token, e assim vai. Então, daqui você já consegue ter um overview desse token. E acima de 80 tá bom. Já dá, você não entra nunca num token por causa só da pontuação, você tem que ver do que se trata. Entretanto, falando somente do contrato, pela pontuação, a gente tem que ver o que tá baixando a pontuação, mas 80 é uma nota razoavelmente boa, certo? Aqui do lado ele vai falar que itens que eles acharam e qual é o risco que eles determinam de cada item. Então, por exemplo, eles acharam um item com risco alto, pode dar merda no protocolo, segundo a plataforma. 2 itens de médio risco e atenção requerida em 10 itens, certo? Então, e essa parte aqui ele vai dar como se fosse um overview do que eles acharam desse contrato. Então, se a gente descer um pouco aqui, ele vai estar aberto aqui, ó. Vai ter duas colunas aqui, ó. Vou marcar na tela grande para vocês verem. Vai ter essa parte, certo? E vai ter a parte aqui do lado. A parte aqui do lado direito, ela não muda, ela fica assim. A gente vai explicar ela quando a gente terminar de explicar essa parte aqui. Então, beleza. Quando você jogar o contrato, vai cair aqui, ó, na aba do Token Detectors, certo? E aqui vai estar simplesmente todas as funções escaneadas pelo DotFi e se ele encontrou algum risco nessas funções do contrato que a gente inseriu. Então eu vou passar uma pincelada para vocês terem uma noção e depois vocês vão jogar aí, vocês vão poder brincar. Mas, ó, a primeira coisa que a gente vê é as coisas que tem de alerta no protocolo, na parte superior. Aqui sempre vai estar as coisas que ele vai cair aqui para cima, o que requer atenção. E embaixo ele vai mostrar que ele checou várias coisas e não achou, e tá ok, tá com cheque aqui, tá vendo? E você, ó, tem coisa pra cacete que eles analisaram e falaram que tá ok. Então, por exemplo, tem coisa aqui que é comum dentro do mundo de criptomoeda, até porque o código, né, como vocês puderam ver, o código é aberto. Então, muitos hackers copiam e colam código de um protocolo para outro, acabam apresentando as mesmas vulnerabilidades. Então, aqui ele apresenta algumas que são muito comuns, por exemplo. Então, não tem, por exemplo, aqui, ó, não tem funções de saques vulneráveis, não foram encontradas, certo? Não tem funções escondidas nesse contrato inteligente, segundo a análise do DotFi, que pode deixar vulnerável aí o saque, podendo remover a liquidez do protocolo. Beleza. No reentrancy risk is found. Esse reentrancy é quando um hacker aí ele consegue bugar a função e fazer executar várias vezes uma função que não era programada para ser executada várias vezes. Aí ele consegue drenar os fundos. Independente, você não precisa saber tudo que tem aqui com Vzinho. O que eu peço para você ter atenção é sempre entender o que tem que estar chamando a atenção aqui, ó. Então, o primeiro que está falando é que tem um risco de rug pull, né, do criador da rug pull na gente. Ou seja, puxar o tapete, puxar a liquidez e sair fora, sacou? Então ele fala aqui, ó, tem um potencial dos desenvolvedores saírem abruptamente ou manipular o projeto, né? Resultando em perdas financeiras para os investidores. Daí se a gente clica aqui do lado, ele geralmente vai dar mais... Ó, avião, helicóptero. Se a gente clica aqui do lado, ele vai dar mais informações, mais detalhes para a gente do porquê disso aqui que está acontecendo. Então vamos clicar para ver. Nós clicamos, aqui ele não deu muito detalhe do porquê existe esse potencial, mas nós podemos imaginar que deve ser que ele achou carteiras públicas que devem estar associadas, que tem grande parte aí do supply, né, dos tokens do projeto, ou seja, tem uma carteira com muito token do projeto concentrada na mão do dono, ele pode dumpar a qualquer momento. Mas tudo bem, vamos destrinchar. Aí aqui embaixo, ó, taxa de transferência de 10%. Tem uma taxa de transferência de até, ó, transferência nesse token de até 100%. O cara cobra até 100% de taxa nesse token. Mas vamos abrir aqui para ver o que ele dá de detalhe. Abrimos, ó, ele já dá uma parte aqui do código, ó,
que ele achou o erro, que ele achou o que ele está apresentando que pode ser perigoso. Aqui ele dá mais alguns detalhes, ó, é só você ler que para cada caso eles vão dar uma explicação. Então ele vai falar, ó, a taxa de transferência o limite dela varia até 10%, beleza. E a taxa atual é o quê? 10%, beleza. Aqui embaixo está escrito aqui, ó, que a taxa é imutável, ou seja, ela não pode ser trocada. Por que ela não pode ser trocada? Vamos ver. Tem aqui embaixo, ó, porque a governança foi renunciada, certo? O ownership do token foi renunciado. Como a gente aprendeu na aula anterior, como que a gente checaria se isso aqui é verdade? Porque, pô, mano, quem tá dando essas informações é o The.fi, não é verdade? É verdade. Então, se você já tivesse vindo da aula anterior, você já saberia como que a gente verificasse se eles estão dando a informação certa pra gente, certo? Então, para conferir se foi renunciado ou não, o Unibot, a gente pode simplesmente pegar aqui, ó. Eu não sei se aqui deve ter o lugar para ir para o Ederscan direto, deixa eu procurar. Bom, podemos pegar copiar o código do token aqui, certo? E no próprio Ederscan, colar aqui isso aqui vocês aprenderam tudo na aula anterior. Colei aqui, desci na aba de contrato. Na aula anterior eu ensino a mexer aqui, então se vocês tiverem com dúvida é só assistir lá. E aqui na parte do contrato eu vou ler o contrato. E se eu for até Owner, aqui ó, realmente está renunciado isso aqui. Que segundo a Blockchain Explorer do próprio Ethereum, que é um dado verídico, realmente o owner foi renunciado. Então ele está nos dando aqui bastante informação sobre o que está acontecendo. A taxa da 10, aparentemente, não pode ser alterada. Por que aparentemente? Porque teve a renúncia do dono e só o dono poderia mudar essa taxa. Ainda eu posso falar para vocês que existe um risco do cara poder mudar a taxa se tiver algum código escondido, sabe, dentro do contrato, que aqui não detectou. Mas isso aqui já vai dar uma ajuda fenomenal, de qualquer forma, para você analisar qualquer tipo de token que você está querendo pesquisar. Então vamos lá. Agora a gente tem esse Transfer Limit, que está falando, está verdinho, ou seja, para a gente só ver, para a gente ler o que está acontecendo. Não é tão preocupante, mas vamos ver. O máximo e o mínimo de tokens que podem ser transferidos podem ser limitados. Então vamos lá, o máximo e o mínimo de tokens transferidos podem ser limitados, sendo que o máximo pode ser setado para 0. O que isso significa? Que existe uma função, então, que o dono poderia trocar o máximo que você pode transferir de token para 0. Ou seja, você não poderia transferir um token de uma wallet para outra, certo? Então isso é muito preocupante, mas vamos ver porque que ele deixou verde. Vamos clicar aqui e abrir para baixo. Tem o código aqui que ele achou, essa linha. E aí você sempre lê isso daqui. Nós reduzimos o impacto baseado em, tá ligado? Porque, tipo assim, cada coisa que ele acha, ele coloca uma nota de impacto. Quanto de impacto que isso tem. Então isso aqui passou de um impacto crítico, como nós esperávamos, porque se o dono tem, né, a habilidade de mudar o máximo que você pode transferir para 0 do nada, significa que pode travar todo mundo, ninguém mais pode vender. E passou para ser informacional, certo? De certo ele usou isso, poderia ter usado no começo, mas depois que ele renunciou o contrato, porque como diz aqui, ó, Owner Analyzer, está falando que é um null address. O que é um null address? É um endereço vazio, é aquele endereço ao qual o dono renunciou, que é um 0x00000, que eu mostrei para vocês nas aulas anteriores. Então, por que ele renunciou ao contrato, passou de crítico para informacional? Porque não pode mais mexer nisso. Então, beleza. Acabando essa aba, a gente pode subir aqui, aí a gente pode entrar nessa aba de General Detect. Vamos ver o que tem aqui. Então, vamos lá. O que tem aqui? Esse contrato usa um tipo de autorização que pode ser hackeado, né, tomar exploit, por outros contratos maliciosos. Então, o que ele está querendo dizer para a gente? Que o tipo de autorização que ele utiliza, esse contrato, pode ser exploitada, certo? Tomar exploit por outros contratos maliciosos no futuro. Vamos ver o que está escrito aqui na setinha. Basicamente é isso. Vamos ver aqui na última aba, rapidamente, a governança, a aba de governança. Então aqui vamos ver o que tem aqui. Esse contrato tem um ou mais donos, os quais podem mudar alguns de seus parâmetros e funcionalidades, certo? Como a gente já tinha explicado na aula anterior. Mas o contract owner, o dono, não pode ser modificado. Por quê? Porque foi renunciado. A gente já viu que é um contrato renunciado na aula passada e já falamos por aqui também.
Então, temos o que mais aqui? A parte das taxas que a gente já viu, e como a gente já tinha explicado como foi renunciado, não pode ser mais alterado. Então, ela não vai chegar a 100%, ela vai se manter nos 10 que está para sempre. Então, essa parte aqui desse quadro acabou. Agora vamos entender esse quadrinho aqui do lado, certo? Então, começando aqui pelo quê? Pelo esse DeFi Score Breakdown. Então, temos o score aqui que ele montou baseado com seus próprios parâmetros, com o que ele acha que é risco alto ou não para o contrato inteligente, e esse aqui está pontuado como 82. E aqui ele faz essa pirâmide falando o que ele tem de melhor, né? O que ele levou em consideração, inclusive, para dar esse score que ele deu aqui. Então, tem no quesito holder, no quesito do contrato e no quesito de liquidez. Muito interessante. Aqui embaixo a gente vê o que? Informações básicas do token, certo? O tipo, o endereço, o criador, certo, do contrato que nunca muda, e como você pode ver, o dono que está 0000 porque foi renunciado, certo? O dono renunciou para isso. Honeypot Detector, isso é interessante, eu vou falar para vocês. O que é um honeypot? Honeypot é uma espécie, né, de token que ele é malicioso, ele é feito para isso, o qual o usuário é impedido, né, de vender os seus tokens, certo? Você entrou, sentou na graxa. Só que existem vários tipos de honeypot. Existem várias maneiras de se fazer um token malicioso considerado um honeypot. Então, como eu disse para vocês, você entra num protocolo e não pode vender, certo? Então, e aí só o dono pode dumpar os tokens e ele fica dumpando de hora em hora e fica entrando gente. E isso geralmente acontece com um bot também entrando no protocolo do próprio criador. Para quê? Para atrair cada vez mais investidores que não sabem e perder o dinheiro. Como eu disse, tem vários tipos de honeypot. Tem aqueles que podem ser detectados facilmente, que eu acho que é o caso daqui, que ele já detecta no começo, ele faz ele faz um teste de transferência e fala, ó, então dá para comprar e dá para vender. Entretanto, existem outros tipos mais sofisticados de honeypot que eu não tenho certeza se esse quadro em específico detecta. Por quê? Tem como o cara escrever no contrato inteligente como se fosse uma bomba relógio, em que no começo o pessoal pode fazer transferência, mas depois de um determinado tempo, o próprio contrato, ele mesmo tranca todos os transfers das pessoas. Então, ninguém vai poder mais transferir. Eu não tenho certeza se esse aqui detecta, mas só pelo fato dele detectar algum tipo de honeypot já vale a pena. Então, olha aqui, o token não é detectado como um honeypot. Então, em tese, você consegue comprar e vender esta merda. Beleza. Aqui embaixo ele vai falar um pouco das taxas, e aqui tá falando das taxas. Então vamos descer. Aqui tem o token Liquidity Analysis, que é a análise da liquidez, certo? Aqui tá dizendo que tá majoritariamente trancada, e a gente já aprendeu, na verdade, como ver dentro lá do Etherscan, na aula anterior, para verificar como que funciona essa liquidez que está trancada. Temos aqui os top 10 holders, certo? E aqui tem como se fosse um parâmetro para dizer se o quanto que os top 10 holders, certo? Eles têm do supply total. E aqui tá dizendo 14%, quer dizer que tá de boa na cabeça dele, certo? Que os 10 holders somados dão 14% do supply total desse token, para eles tá tranquilo. Se tivesse vermelho aqui, estaria perigoso. E temos aqui os top LP token holders, tá vendo? Aqui no final, sendo que o primeiro deles é um contrato, e como a gente viu na aula anterior, ele teria, né, locado pelo Unicrypt, que é um Liquidity Locker, um protocolo Liquidity Locker, só que a gente sabe que parte desses tokens já estão unlocked, certo? E deve ser até por isso que ele está avisando aqui no token detector, que tem um risco de rug pelo criador, certo? Talvez seja porque parte dos tokens que o próprio criador trancou já estejam destrancados. Então, basicamente, esse é o escaneador de contrato inteligente. Agora vamos jogar rapidamente aqui o outro protocolo que a gente já mostrou também nas aulas anteriores, que é o 0x0, que é o auditor de contrato inteligente. Então vamos descer aqui, pegar o contrato, peguei o contrato, voltei, colhei. Aí ó, 0x0, clicamos, está escaneando. Veja bem, o 0x0, então, pelo esse escaneador do contrato inteligente, ele recebeu uma nota 100 de 100, veja bem, interessante. O que ele falou de alerta aqui? Olha lá, uma carteira privada detém, né, uma parte significativa do supply total desse token. Ou seja, o cara segura muito token do protocolo. Existe alguma wallet. Mas, sinceramente, isso aqui é tranquilo. E, enfim, eu queria mostrar só esses dois tokens para vocês. E agora vocês conseguem fuçar aí e ver, né,
o token que vocês quiserem dentro da rede que ele suporta, certo? Na verdade, a gente consegue ver aqui, ó, que eles suportam bastante rede. No início eram 3 ou 4 redes, mas agora eu acho que tem mais de 10 redes, então vocês vão conseguir escanear token à vontade. Então, basicamente, esse é o vídeo do The Dotify, certo? Escaneador de contrato inteligente. Eu ia tentar fazer esses 3 juntos nessa aula, certo? Mas não deu tempo. Então na próxima aula, com certeza, eu já pego esses 2 aqui e já mando para vocês direto, que é mais rapidinho. E aí a gente vai tocando o pau. Nossa, agora tá ficando interessante. Estão aprendendo bastante coisa interessante. Então vão deixar o like aí, se inscrever e até a próxima.